Os deuses do Antigo Egito não eram apenas figuras de adoração. Cheio de deuses, reis e mistérios. Gentilmente eu peço, inscreva-se, não custa. Cheio de deuses, reis e mistérios. Gentilmente eu peço, inscreva-se, não custa. Os deuses do Antigo Egito não eram apenas figuras de adoração. Eram forças cósmicas que moldavam a ordem do mundo e a própria essência da realeza. No coração dessa teia divina havia 4 protagonistas, cujas histórias se entrelaçavam em dramas de vida, morte, vingança e renascimento. Ísis, Osíris, Seth e Horus formavam o núcleo mítico que atravessou séculos e deixou marcas profundas na civilização egípcia. O mito central, narrado de geração em geração, unia o destino do rei à vontade dos deuses. A realeza egípcia não era apenas poder político, mas um reflexo da ordem cósmica. Campânio, estudioso do tema, lembra que esse mito não era apenas um conto religioso, mas um alicerce ideológico. Ele respondia à pergunta fundamental: quem tem o direito de governar quando o trono é manchado por sangue? No centro dessa narrativa estava Horus, o filho que herdava não apenas a coroa, mas o dever de restaurar a justiça após o assassinato de seu pai. Mas a história não começa com Horus. Antes dele, havia o poder de Ra, o deus solar, pai e protetor dos reis, fonte de toda vida e autoridade. Ra não era apenas uma divindade distante. Seu percurso diário no céu simbolizava o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento, ligando o destino humano ao cosmos. A criação, segundo os egípcios, não surgiu do nada. Cada mito oferecia uma versão, mas todas falavam de uma ordem primordial trazida pelos deuses para conter o caos original. Em uma delas, Ra dá origem a Shu e Tefnut, Geb e Nut, estabelecendo o ar, a terra e o céu. Desse arranjo nasceriam os grandes protagonistas: Osíris, Ísis, Set e Neftis. Geb, a terra, e Nut, o céu, foram separados por Shu, criando espaço para a vida e para o drama divino que viria. Com o nascimento dos 4 irmãos, o destino do mundo ficou entrelaçado em suas disputas e alianças. Osíris, o primogênito, recebeu a missão de governar o Egito, trazendo fertilidade, justiça e prosperidade. Ao seu lado estava Ísis, sua irmã e esposa, deusa da magia, da maternidade e da proteção. Mas no coração de Seth, o irmão sombrio, crescia o veneno da inveja. Ele representava o deserto, a seca, a fúria das tempestades, forças necessárias, mas destrutivas. Neftis, a 4ª irmã, caminhava entre a sombra e a luz, participando dos rituais funerários e ajudando Ísis na hora mais sombria. O trono de Osíris era símbolo de ordem, mas Sete via nele um prêmio, e sua ambição mergulhou o mundo divino em traição e violência. O mito conta que Sete assassinou Osíris, partindo seu corpo em pedaços e espalhando-os pelo Egito. A morte do rei mergulhou o mundo no luto, mas Ísis não se rendeu. Com paciência e magia, ela reuniu os fragmentos do corpo de Osíris, costurando-os com feitiços antigos e devolvendo-lhe a vida, ainda que por um instante. Desse encontro nasceu Horus, o herdeiro, a esperança de que a ordem seria restaurada. Enquanto Osíris descia ao mundo dos mortos para reinar sobre os falecidos, Horus crescia em segredo, protegido por Ísis. Seth, porém, não desistiria facilmente. Ele reivindicava o trono e desafiava o jovem herdeiro para uma batalha que duraria gerações. Os deuses se dividiram. Alguns apoiavam Horus, outros temiam a fúria de Seth. Os julgamentos divinos se tornaram lendários. Tribunais celestiais decidiram, por fim, que Horus seria o legítimo rei, unindo o Egito sob sua autoridade. Essa história não era apenas mito. Para os egípcios, cada faraó era a encarnação viva de Horus, herdeiro da justiça e da ordem cósmica. A cada coroação, o passado divino se repetia. O rei não era apenas homem, era Deus na terra. Mas o drama dos deuses ia além do trono. Ele refletia o próprio ciclo da natureza. Osíris,
morto e renascido, simbolizava as cheias do Nilo, trazendo fertilidade após a seca devastadora de Set. Assim, religião, política e natureza se entrelaçavam numa mesma tapeçaria simbólica. Outros deuses como Ra e Khonsu completavam o cenário. O sol e a lua marcavam o tempo, guiavam os calendários e regulavam a vida no Vale do Nilo. Ra, surgindo a cada manhã, vencia as trevas, enquanto Khonsu, o deus lunar, marcava os ciclos ocultos da noite. A cosmologia egípcia via o universo como equilíbrio. Nem o bem nem o mal eram absolutos. Ordem e caos coexistiam, assim como fertilidade e destruição. Seth, embora assassino, não era apenas vilão. Ele representava forças necessárias, mesmo que perigosas. Horus, por outro lado, trazia estabilidade, mas só existia porque houve conflito. Esse equilíbrio moldava não só a mitologia, mas a própria organização política do Egito. O faraó, como Horus vivo, deveria manter a Ma'at, a ordem, a justiça, a harmonia do mundo. A destruição do caos, o controle do deserto, a fertilidade das terras. Tudo dependia do equilíbrio cósmico e político representado pelo trono. Mas os egípcios não apenas contavam essas histórias. Eles as construíam em pedra, em templos e pirâmides que atravessaram milênios. As pirâmides erguidas no deserto eram mais do que túmulos. Eram pontes entre o céu e a terra, escadas para a eternidade. Cada bloco de pedra carregava simbolismo. A forma triangular apontava para o sol, para Ra, para a ascensão do rei ao divino. Dentro delas, textos sagrados descreviam o caminho do faraó após a morte, unindo-o aos deuses. O trabalho para erguê-las envolvia milhares de pessoas, técnicas engenhosas e um Estado capaz de mobilizar recursos imensos. Não eram escravos sem rosto, mas camponeses, artesãos, arquitetos e sacerdotes, que viam na construção um ato de fé. As paredes dos templos contavam histórias em hieróglifos, eternizando mitos, vitórias e rituais. Cada faraó queria deixar sua marca, conectando seu reinado ao ciclo eterno iniciado pelos deuses. As águas do Nilo, as estrelas no céu e as pedras no deserto tornavam-se parte de uma mesma narrativa. A morte não era o fim, mas passagem. Assim como Osíris renascia, o faraó também buscava a eternidade. Sarcófagos ricamente decorados, câmaras secretas e rituais complexos protegiam o corpo e a alma para a vida após a morte. Acreditava-se que, ao renascer, o rei uniria novamente os mundos, o dos homens, o dos deuses e o dos mortos. Esse ciclo sem fim refletia a visão egípcia de que tudo era renovação, equilíbrio e ordem cósmica. O sol nascia, o Nilo inundava, o deserto avançava, as colheitas floresciam. Tudo em harmonia com os deuses. A astronomia egípcia observava o céu não apenas por curiosidade, mas para entender os ritmos sagrados do universo. Templos eram alinhados com os solstícios, pirâmides com as estrelas, tudo para manter a conexão entre céu e terra. No centro de tudo isso, o mito de Osíris, Ísis, Seth e Horus permanecia como a história que explicava poder, natureza e eternidade. Cada faraó, ao subir ao trono, repetia o gesto de Horus vingando o pai e restaurando a ordem contra o caos. E assim, mito e história se fundiam, religião e política caminhavam lado a lado, céu e terra permaneciam unidos. Os deuses não eram apenas adorados, eles viviam nas águas, no vento, no sol e na própria ideia de realeza. Quando as pirâmides surgiam contra o horizonte, não eram apenas construções. Eram declarações eternas de fé e poder. O povo via nelas a prova de que o Egito era o centro do mundo, protegido pelos deuses e guiado por reis divinos. Os rituais, as oferendas, as festas e as procissões mantinham vivo o elo entre homens e deuses, e século após século, a história continuava. O Nilo seguia seu curso, os reis sucediam-se, os templos erguiam-se
mas os mitos permaneciam. Até hoje, quando olhamos para as pirâmides ou lemos sobre Ísis e Osíris, sentimos o eco daquela civilização que acreditava no equilíbrio cósmico. O Antigo Egito sobrevive não apenas em pedra e areia, mas na ideia de que a ordem, a justiça e a eternidade são forças divinas. E no coração de tudo isso, 4 deuses, Ísis, Osíris, Set e Horus, continuam contando sua história, atravessando os séculos como símbolos de poder, vida e renascimento.